Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará, sou jornalista, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio. E no vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre o Vasco da Gama, que na minha opinião, há alguns vídeos eu já comento também em lives que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Para mim há também uma grande falácia sobre que o Vasco não tem um time tão ruim para estar nessa situação e eu vou comentar e destrinchar tudo isso no vídeo de hoje, mas você confere logo após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, estamos rumo à meta de 1000 inscritos, então eu conto com a sua inscrição, o dedo no like é muito importante, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de vascaínos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp e também, é claro, comente aqui embaixo o que você está achando dessa situação do Vasco e se há alguma chance de reversão desse cenário. Para mim, desde essas últimas rodadas, há uma grande falácia dita por alguns jornalistas, por algumas pessoas que cobrem, que acompanham o Vasco, de que o time não é tão ruim assim para estar nessa situação de 11 derrotas em 16 jogos, né? O Vasco tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, então uma situação completamente vexatória de um time que teve um investimento de cerca de 200 milhões de reais e hoje tem 9 pontos em 16 rodadas e para mim, como eu comentei, já está praticamente rebaixado à espera de um milagre. E para mim isso é uma grande falácia, esse fato de que há times piores e que o Vasco não tem um time tão ruim assim, porque os jogadores, na minha visão, são sim ruins. Até agora, nessa rodada onde o Vasco enfrentou o Corinthians e perdeu por 3-1, o ataque do Vasco muitas vezes era composto por Gabriel Peck e por Figueiredo, jogadores que estavam na última Série B e que pouco contribuíram com o Vasco. Na defesa, por exemplo, você tem alguns jogadores que foram contratados, mas ainda há a utilização de jogador como Miranda e Zé Vitor que estão no elenco. E são jogadores que até então não eram nem segunda, terceira opção da zaga para a disputa de agora de uma Série A. Além disso, começou o ano com o Rodrigo de volante, jogadores da base foram utilizados, enfim. O planejamento do Vasco foi muito mal montado, foi porcamente montado e por isso o Vasco tem 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Então essa falácia de que o Vasco não faz gol e há times piores, eu não concordo tanto não, porque os jogadores são ruins, não há o que se dizer. O elenco foi pessimamente montado e por isso você vê dentro de campo uma execução e uma atuação de funções e também de posições extremamente ruins. Então não dá para colocar na conta de que há times piores, há times tão ruins quanto, mas a ineficiência e a falta de jogadores grita bastante agora do Vasco nessa situação terrível no Campeonato Brasileiro. É claro que ainda há um período da janela, o Vasco certamente vai se reforçar, só que esse cenário de lanterna, 9 pontos, também contribui muito para o jogador não vir para o Vasco da Gama. E agora já há boatos de que o Diego Costa pode ser uma solução para o ataque, e claro, seria titular absoluto, mesmo com 34 anos para mim, ele seria titular do Vasco da Gama, não tem a menor discussão, mas quais são os jogadores que vão servi-lo? O Paulinho, que veio do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, ninguém sinceramente sabe como ele joga ainda. O Praxedes veio do Red Bull Bragantino, pouco utilizado pelo português Pedro Caixinha, também vai ser o jogador a servi-lo. Luco Orejano, que até entrou bem contra o Corinthians, mas vai ser ele que vai salvar o Vasco. Então, são dúvidas, são incógnitas em um momento de certeza de que o Vasco precisava ter. Ainda há um campeonato a ser disputado, 22 jogos para o Vasco disputar, só que mesmo assim, sinceramente, eu não vejo como esse time em 22 jogos vai conquistar 12, 13 vitórias, de um time que tem 2 vitórias apenas em 16 jogos. Então, para mim, não há essa frase de que há times piores, para mim, há times tão ruins quanto, porém, muito menos incompetentes, com pressão menor do que jogar no Vasco da Gama, como, por exemplo, é o caso do Curitiba, que está em ascensão, mesmo tendo perdido de goleada para o Botafogo, como é o caso do Goiás, que estava vencendo o Grêmio até os 46 do segundo tempo e acabou tomando um empate em casa. Cuiabá, por exemplo, já subiu, então eu vejo hoje nesse cenário um Vasco rebaixado mais uma vez à segunda divisão e vai ter aí a companhia de mais 3 times. Difícil, uma situação complicada, que a gente já comenta aqui no canal desde pelo menos o início do ano, de uma montagem de elenco mal feita, de posicionamentos um tanto quanto arrogantes por parte de quem comanda a SAF do Vasco e sobretudo do futebol, que acreditou e que batia no peito de que o elenco era bem montado e que o elenco suportaria essa pressão de campeonato
brasileiro. Você vai ver aí até na tela agora uma manchete do GE, ge.globo, do Paulo Brax, comentando, né, de que esse elenco tinha cancha para jogar. E claro, ele até comentava sobre reforços. Então foram cenários que foram se construindo, e até dando crédito ao Jean Faísca, que já participou aqui de live no canal, ele comentou na análise dele de quando você planta incompetência, você colhe incompetência. Então as palavras que para mim não são falácias são incompetência, arrogância, petulância e também, é claro, esse termo de falta de conhecimento de futebol e de Vasco da Gama. Então é um cenário doído, um cenário duro de um time que para mim está praticamente rebaixado. Os esforços para contratar jogadores são grandes, né, por parte do Vasco, só que eu acho que é tarde e ainda há pessoas que acreditam, mas os próximos 2 jogos, por exemplo, tem Grêmio em casa e Red Bull Bragantino fora de casa. Eu pergunto a você que está me assistindo, você realmente acredita que o Vasco vai vencer algum desses jogos? Difícil, né? Um time que marcou 12 gols em 16 jogos, não marcou nenhum gol dentro do estádio de São Januário. Então é um cenário tenebroso, de muita tristeza mesmo, né, por parte dos torcedores, que vem, por exemplo, um dos rivais, o Botafogo, sendo SAF e estando com grandes chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. O primeiro ano de SAF deveria ter sido diferente, as escolhas foram erradas e por isso o Vasco está à espera de um milagre para tentar se safar da sua 6ª disputa de 2ª divisão. Então, é claro, eu conto com a sua participação aqui embaixo nos comentários se você acha que o Vasco já está rebaixado ou a chance de algum desse cenário mudar. Deixa aqui nos comentários, mais uma vez convido a se inscrever no canal, deixar o dedo no like, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo no canal do JP Fará. Te espero no próximo vídeo.